Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando com notícias vindas de pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, 5 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e outra pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. No pronto-socorro João Lúcio, o negócio agitou no João Lúcio. 11 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, a grande maioria envolvendo motocicleta. Um homem deu entrada vítima de uma paulada pelo corpo. Uma outra pessoa, um rapaz, deu entrada com uma perfuração na cabeça. Uma mulher que não teve o nome divulgado. Rapaz, essa desgraçada, de acordo com informações colhidas da vítima, ao sair de uma casa de pagode, o rapaz foi surpreendido com um pedaço de ferro na cabeça. A agressora informou à polícia que teria confundido a vítima com o namorado dela, alegando que ele teria roubado o dinheiro para ir sem ela para o pagode. O namorado dela, né, o namoradinho dela lá, da pilantra, roubou o dinheiro dela e foi pro pagode sozinha. Ela também não vale nada. Ela foi, pegou, deu uma facada, uma ferrada na cabeça do rapaz. Quando viu que não era o namorado dela, ela começou a gritar: pega ladrão, pega ladrão. Rapaz, a população pegou o rapaz que não tinha nada a ver com a conversa e ainda pegou muita peia e foi salvo aí pelos policiais do 9º Distrito Policial. A mulher, essa bandida também, aí pode se colocar dessa forma, não teve o nome divulgado. Ela confessou que pretendia agredir o namorado e depois que percebeu o erro, gritou para, né, pega ladrão, para um outro rapaz que não tinha nada a ver com a conversa. Isso aconteceu lá no bairro de São José. Estava completamente desnorteada depois que o namorado também, ele tinha mais era que fugir mesmo. A bicha feia, meu irmão. A desgraçada é feia, a ciumenta do bairro de São José. Pronto, socorro, Platão Araújo. O negócio também não foi fácil. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Ele estava envolvido em uma bebedeira quando de repente se desentendeu com seu colega de copo. Daí, meu amigo, foi paulada pra lá, foi paulada pra cá, cadeirada num, cadeirada no outro. O resultado, os dois foram parar no pronto-socorro. Como vocês estão observando, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a grande maioria dos crimes é o pessoal que vai para bebedeira, é o pessoal que vai pro negócio da droga e depois acaba se envolvendo aí, acaba dando trabalho pro pessoal de pronto-socorro e também para a Secretaria de Segurança. Muita gente levada ao pronto-socorro, a grande maioria por causa de bebedeira. E mais do pronto-socorro Platão Araújo. Um adolescente de 17 anos foi atingido com um tiro na cabeça durante um desentendimento com seu crime. O outro primo dele também tem 17 anos. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, no bairro de São José 3. Segundo a polícia, um primo efetuou o disparo após um desentendimento com outro crime. Os dois estavam bebendo sozinhos e acabaram aí se envolvendo nesse desentendimento. As informações dão conta de que eles estavam brigando, estavam bebendo e começou a aparecer um tira-gosto. Começou a aparecer jaraqui frito. Aí apareceu 2 pedaços. Aí um primo comeu rapidamente a parte do rabo, depois já queria comer a parte do outro. O outro não gostou e deu um tiro na cabeça dele. O negócio não tá fácil não, é pelas bandas do São José. Estão dando tiro no outro por causa de uma cabeça de jaraqui. Aquele jaraqui lambrado, mal frito, e só a desgraça daquele óleo velho. Ainda assim, ainda teve gente que teve a coragem de atirar no próprio primo por causa de um pedaço de jaraqui. Negócio não tá fácil lá pro lado do bairro de São José. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Uma mulher deu entrada por volta de 20h30, era a noite de ontem. Ela se desentendeu com uma outra mulher. A briga foi a seguinte, Paulo Guerra.
As duas namoram com o mesmo homem, um motorista de lotação daquela da faixa azul, lá da área do bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que elas brigavam pelo mesmo homem. Uma de 20 anos, a outra de 22. O motorista pivô da confusão é um homem que usa bigode, meio gordinho, segundo as informações, meio gordinho, anda todo cheiroso, e as mulheres andam brigando por causa dele lá na Zona Leste. Uma das mulheres, a de 22 anos, deu entrada com ferimentos na cabeça devido a uma paulada desferida por sua rival em um bar localizado no bairro Cidade de Deus, lá perto de onde fica a garagem das lotações. O pau comeu, muita briga por causa de um motorista de lotação. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo, durante uma partida de futebol, durante uma pelada no bairro Jorge Teixeira, tudo parecia tranquilo, até que dois atletas se desentenderam. Aí na hora da discussão, tu perdeu pra mim, tu ganhei de ti, aquele negócio todo. Aí o outro sorte no jogo, azar no amor. Tu ganhou a partida de futebol, mas todo mundo sabe que tua mulher vem lhe passando para trás, e disse tudo que ele sabia em relação à mulher do outro. Quando ele saía para trabalhar, a desgraça de uma estátua entrava na casa dele. Ele, revoltado, deixou a partida de futebol e foi para casa. Quando ele abriu a porta, a primeira que apareceu foi a sogra, levou um tapa. Depois apareceu a mulher, ele deu-lhe outro tapa. Depois apareceu o filho, também entrou na peia. Ele estava violento depois que descobriu que a mulher dele estava se envolvendo com uma estátua. Tudo aconteceu durante uma partida de futebol, logo após a partida de futebol no bairro Jorge Teixeira. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um detento do Ipate passou mal, foi atendido lá no Ipate, mas acabou morrendo. Ele morreu por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem. As informações dão conta de que ele morreu vítima aí de problemas relacionados à pressão alta. Ele passou mal da pressão, foi medicado, já estava de saída para o pronto-socorro, mas acabou morrendo. Teve um infarto, as informações dão conta de que pode ter sido um infarto, então somente exames mais detalhados vão dizer. Mas a princípio ele morreu vítima aí de problemas relacionados à hipertensão, a famosa pressão alta. Morte no ramal do Brasileirinho. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Morte no ramal do Brasileirinho. Área que o Paulo Guerra conhece muito bem. Área do ramal do Brasileirinho. Mais morte. Na semana passada, nós aqui no Jornal da Manhã, o ouvinte lembra muito bem que nós noticiamos que 2 homens foram mortos na mala de um carro. E nesse final de semana, no ramal Pedrita, que é um dos braços do ramal do Brasileirinho, um homem foi amarrado e morto a pauladas. Foram dezenas de pauladas espalhadas no corpo desse homem. Ele morreu completamente desfigurado, completamente quebrado. O crime aconteceu, repito, no ramal da Pedrita, área do Brasileirinho. Outra morte no Brasileirinho, no ramal Tapajós, um braço do Brasileirinho. Um homem de aproximadamente entre 25 e 30 anos foi assassinado com vários tiros espalhados pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no ramal do Brasileirinho. Você que gosta de comprar terra, cuidado. Tinha um colega nosso que ainda ia comprar um terreno no Brasileirinho, e lá tá morrendo gente que só desgraça, e foi mais 2 mortes nesse final de semana. Assalto, perseguição
e morte. Tudo aconteceu na pista da raquete e foi assim. Uma dupla de assaltantes que estava armada com revólver estavam praticando assalto a um mercadinho na rua Pista da Raquete, no bairro Nova Vitória. Os populares se reuniram e conseguiram deter os bandidos. Daí começou uma verdadeira sessão de linchamento. Eram murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e pauladas. Esse que de repente aparecia um pistoleiro. Um homem que estava armado matou com um tiro na cabeça um dos bandidos que estava apanhando. O outro bandido foi levado em estado grave ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado em estado gravíssimo. Tudo aconteceu, repito, na famosa Pista da Raquete, no bairro Nova Vitória. E atenção, um cozinheiro de 42 anos de idade foi barbaramente executado. Ele estava sentado em frente à casa onde morava, no bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que o crime ocorreu por volta de 21 horas. Entretanto, a vítima estava sentada em uma cadeira de embalo. Era para frente e para baixo, para frente e para baixo. Batia papo, ria. Ele não sabia. Paulo Guerra, ele não sabia, mas estava prestes a morrer. Em meio a muito papo, foi conversado sobre futebol. Rapaz, ele dizia, o Botafogo apanhou de novo, e o outro dizia, o Fluminense tanto só faz apanhar, e a conversa continuava. Até que de repente apareceu um carro de cor prata, de placa até o momento não identificada. Um dos homens que estava no banco de trás do veículo desceu. Era um bandido, era um assassino, com sangue nos olhos, com gosto de sangue na boca. Ele desceu do veículo pronto para matar. Disparou. 1, 2, 3, 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira. Morte no asfalto. A Avenida Itaúba, na zona leste da cidade, foi palco de morte. A Itaúba, que é palco de festa no final de ano, é um réveillon animado, com muita gente dançando, a porrada cantando e tudo que tem direito lá no bairro Jorge Teixeira. Só que ontem o palco foi de morte. Uma colisão entre uma moto e um carro deixou 2 pessoas gravemente feridas. Uma jovem que estava na garupa foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo. Já o rapaz também foi levado ao pronto-socorro. Entretanto, no caminho, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 91 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós temos a informação que nesse momento acontece uma revista no Compage. Nesse momento tem revista no Compage por parte da Secretaria de Segurança e Secretaria de Administração Penitenciária, a famosa SEAP, ao comando do Coronel Cleitman. Muitos materiais estão sendo apreendidos. O pessoal fala, mas é muita coisa encontrada. Se está sendo encontrada é porque está sendo fiscalizado por parte da SEAP. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã,
a última informação. Paulo Guerra é fogo! É fogo! Um homem de 46 anos de idade ateou fogo na própria casa no bairro São Pedro. Tudo aconteceu assim. Há aproximadamente um mês, o Nero do bairro de São Pedro descobriu que estava sendo traído. Uma verdadeira tragédia estava acontecendo em sua vida. O Nero descobriu que estava sendo covardemente traído por sua amada esposa. Desde então, ele andava triste, acabrunhado e não achava graça em mais nada. E vivia-se a perguntar quem seria essa estátua maldita que destruíra o lar feliz e forte, essa união feliz que estava entre o casal. Foi então que alguém lhe contou que ele estava sendo traído. Ele resolveu tomar uma atitude radical. Ontem, Paulo Guerra, ele ateou fogo na própria casa. O som estava ligado nas alturas. Ele ouviu muita música até tomar a triste decisão. Ele ateou fogo na própria casa, que teve perda total. O corpo de bombeiros foi acionado e utilizou aproximadamente 5.000 litros d'água para controlar o fogo. O Nero foi levado à delegacia, onde foi ouvido e liberado. Porém, um inquérito foi aberto para investigar o caso. Testemunhas afirmam que durante toda aquela coisa, ele bebeu muito e que durante aquele negócio lá que ele estava colocando fogo na casa, o som estava tocando alto ao som de Calbi Peixoto. O fogo consumia a casa e o Calbi cantava: pensar que por você eu fui traído, a minha dor vai sangrar o coração. Ele deixou o local e a casa ficou queimando nas chamas. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã.